Boa noite, pessoal. Obrigado, Natasha. Queria, antes de tudo, agradecer a oportunidade de vir falar com vocês. Quando o Cavassi me convidou aqui para vir falar sobre esse tema especificamente, eu disse para ele que parecia que ele tinha acertado em cheio, porque liderança é, de fato, um dos temas que eu sou apaixonado e é algo que eu venho não só tendo que aprender, né, por consequência da carreira, mas também estudando, assim, com bastante afinco, porque eu acredito que falta um pouco de liderança no mundo, não só no ambiente corporativo, mas eu acho que falta liderança de maneira geral na vida das pessoas e a gente, enquanto profissional, tem um impacto muito grande nisso, em direcionar e poder inspirar e ser exemplo para as pessoas de maneira geral, principalmente quando a gente está em cargos de exposição, que são os cargos de liderança dentro das organizações. Eu preparei um material super curtinho, a ideia não era passar nenhum tipo de conteúdo super específico para vocês, mas sim contar um pouco da minha história, falar um pouco da minha experiência, e aí depois a gente ir trocando uma ideia sobre liderança e enriquecendo, porque eu acho também que conhecimento se gera dessa maneira. A gente vai trocando e vai enriquecendo, e aí a gente pode ir discutindo um pouco dúvidas, questões e colaborar sobre o tema, tá? Então eu vou compartilhar aqui a apresentação, e aí a gente vai entrando aqui no tema. Vocês conseguem ver? Sim, Beleza. Oi, Tamara. tudo bem, Roberto? Tudo bem? Tudo bom? Bom, vamos lá. Vou me apresentar rapidamente aqui. Bom, quem é Roberto Vidal, né? Primeiro, eu sempre uso Roberto Vidal, mas é Roberto Cunha Vidal, mas meu nome artístico profissional é Roberto Vidal, então fica aqui mais fácil de vocês me encontrarem. Bom, pessoalmente falando aqui, essa é minha família. Então, eu, minha esposa e a Sol, que é a nossa Jack Russell. Então, a gente já tem aqui, ela já tem 5 aninhos. Essa aqui é a foto do meu casamento que aconteceu ano passado. Então, essa é a minha estrutura familiar, basicamente, com quem eu passo a maior parte do meu tempo quando eu não estou trabalhando. Eu tenho 34 anos. E aqui, como maneira de descarregar as energias, eu tenho dois esportes que são os esportes que eu mais gosto de fazer, que é corrida e natação. Eu já tentei fazer triatlo, mas aí eu sofri muito e achei que estava competindo com a minha energia entre me preparar para trabalhar e me preparar para o triatlo, e aí eu acabei deixando a bicicleta de lado, e aí eu pratico aqui não tão regularmente quanto eu gostaria, mas eu pratico aqui um pouco de corrida e natação. Eu competi durante muitos anos, é algo que está no meu sangue, praticamente. E a minha última paixão, que é estudar. E eu falo isso de verdade, assim, eu realmente gosto de estudar, eu realmente gosto de ler. Você quer me divertir durante algumas horas, me larga dentro de uma livraria e fala, fica aí, vê os livros. Eu posso sair sem comprar nada, mas eu fico ali interagindo com os livros, vendo quais são as novidades, é isso que eu gosto de fazer. Profissionalmente, hoje, eu estou na posição de diretor de operações. A gente usa o título de COO dentro do grupo Office Total. Já vou explicar para vocês mais ou menos o que a Office Total faz ali no próximo slide, mas hoje a Office Total é uma investida do grupo HG, que é uma venture capital americana que faz investimentos aqui em diversos setores para poder fazer as empresas crescerem e, obviamente, depois vender e ter o seu lucro em cima disso. Então, eu trabalho com tecnologia há 15 anos, pelo menos. Já fui diretor de operações da NTT, uma empresa global. Tive a oportunidade de participar de uma reestruturação. Então, a empresa vinha numa decrescente de lucratividade, decrescente de volume de pessoas e, obviamente, de market share. E aí, em 2014, montou-se um time para a gente poder fazer o turnaround, e eu tive a felicidade de poder participar desse momento. E foi um momento muito propício para mim, porque eu tinha acabado de quebrar uma empresa na qual eu tinha sido sócio. Então, eu já sabia bem na pele o que é que tinha dado de errado na empresa que eu tinha quebrado, e eu pude aproveitar isso. De formação acadêmica, vou passar rapidinho para vocês, mas eu sou formado em Administração Comércio Exterior pelo Mackenzie. Eu tenho uma pós-graduação pela GV de Logística e Supply Chain. Tenho alguns cursos, tenho um curso de liderança na Universidade de
Rollins College, na Flórida, certificado internacional pela Universidade de Miami, e eu tenho um MBA executivo também pela Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Foi o que eu falei, eu adoro estudar, assim, é um negócio que, para mim, eu preciso estar sempre em movimento. E aqui uma das minhas paixões também, eu não sou uma pessoa técnica do ponto de vista de tecnologia, mas eu sempre trabalhei no meio, então eu sempre tive envolvido com técnicos, né? E tive a oportunidade de participar de um hackathon global da NTT com a Cisco. A gente fez uma competição que envolvia mais de 23 países, e aí o meu time acabou sendo o vencedor, porque a gente desenvolveu uma solução justamente para o que a gente está fazendo aqui agora. O tema era você solucionar algum problema dos Objetivos Sustentáveis da ONU, e a gente estava ali no meio da pandemia, e a gente falou, putz, legal, né? Na pandemia todo mundo pôde aprender via Zoom, Webex, Teams, qualquer coisa. Mas para aprender via Zoom, Webex ou Teams, você precisa conseguir ouvir. Você precisa ter audição. Então, você não consegue garantir uma educação de qualidade para todo mundo se você está falando de uma educação para deficientes auditivos, por exemplo. Apesar disso aqui facilitar, não resolve o problema. E a gente acabou desenvolvendo uma solução que foi a vencedora do programa, onde a gente fazia a tradução de voz para Libras em tempo real nesse tipo de ambiente de videoconferência. Isso aqui é um pouquinho da minha experiência. Essa aqui são as empresas que eu passei. Comecei minha carreira na Admission Data, aí depois eu fui tentar abrir meu próprio negócio na Brasil CT, que foi a empresa que durou 1 ano e meio, não deu certo. Voltei para a NTT e hoje estou na Office Total. O que a Office Total faz? A Office Total é uma empresa de 27 anos. Nesse momento, ela basicamente começou suas operações como um outsourcing de impressão. Então, era uma empresa que fornecia outsourcing de impressão, terceirizava impressora, enviava suprimentos e tudo mais. E o que é interessante de ver nessa história, o que acho que tem muito a ver com o tema que a gente está discutindo aqui, de 2019 para cá, ela vem passando por uma transformação muito robusta. Por quê? Porque o HIG entrou na empresa, trouxe um CEO novo em 2018, e aí a gente começou uma expansão muito acelerada de 2019 até 2022, e agora em 2023 a gente está continuando esse ritmo de crescimento acelerado. Então a gente fez aquisição de pelo menos 4 empresas do setor, a gente mudou o nosso produto de única e exclusivamente um outsourcing de impressão para um outsourcing também de locação de PCs, locação de hardwares de saúde. A gente tem aqui uma série de soluções de gestão de documentação. Então, o que isso gera dentro da organização? Ela gera um pouco de disrupção na mão de obra. Você tem ali gente que estava acostumada a trabalhar no mercado com um tipo de cliente, com um tipo de produto, e você acaba inserindo novos produtos que acabam acelerando na sua curva de crescimento e ganhando uma maturidade muito mais rápido do que o ambiente que você tinha antes de MPS. E trazendo um ambiente um pouco mais novo, que é esse ambiente mais ligado à tecnologia em si, né? Quando você fala de computador pessoal, você está falando com o usuário final. Então, muda um pouco a maneira como esse portfólio ele é estruturado. E aqui você tem a abertura de novas filiais pelo Brasil, a gente mudou a maneira como a gente utiliza a nossa malha logística, a gente criou um novo centro de distribuição em Osasco, a gente criou novos pontos de contato com o nosso cliente, criando uma plataforma para atendimento. A gente mudou um pouco o nosso slogan de outsourcing de impressão para tecnologia por assinatura, e isso, obviamente, vai mexendo com as estruturas que a gente tem dentro da organização. Qual que é o nosso propósito enquanto empresa? Prover soluções que aproximam e integram pessoas às tecnologias de forma inteligente, digital e sustentável. Então, aqui é um pouco de democratizar o acesso à tecnologia. A gente quer garantir que a tecnologia, ela de fato, ela seja meio e ela não seja fim. Que é o papel da tecnologia. A tecnologia por si só não é porque é legal ter tecnologia, por isso que a gente desenvolve tecnologia, por isso que a gente gosta de prover tecnologia, porque ela de fato é um catalisador para os objetivos das organizações, e é isso que a gente quer fazer para os nossos clientes, né? Catalisar os resultados que eles podem ter mudando a infraestrutura deles da perspectiva de TI. Aqui é um pouco do serviço que a gente oferece. Então, a gente oferece PC como assinatura, a gente oferece aqui locação de equipamentos radiológicos, impressão sob demanda,
qualidade de impressão para, ao invés de ter aqueles, né, filmes que antes eram raio-x, agora a gente tem a capacidade de imprimir isso com alta qualidade, que não muda a capacidade de fazer o diagnóstico de qualquer problema que a gente tenha dentro dos exames, outsourcing de impressão e gestão de documentos. É isso, basicamente, que eu tenho para falar um pouco de Office Total. E aí vou falar para vocês um pouco de como foi a minha jornada da perspectiva de liderança, contar o que deu errado e contar o que deu certo, mas para dar um pano de fundo aqui, e aí eu tiro a apresentação e a gente começa a conversar. Então, se vocês já quiserem ir pensando nas perguntas sobre liderança, a gente já vai abrir aqui rapidinho. Bom, contando um pouco aqui do meu primeiro contato com liderança, ele foi ali no finalzinho de 2012 para 2013, e aí eu tive a minha primeira experiência em liderança. Eu liderava 3 pessoas. E aqui foi o grande choque para mim, porque eu tinha certeza que na minha carreira eu queria ser especialista. Falei, não, esse negócio de mexer com gente dá muito trabalho. E aí eu entrei aqui e a Marcela estava falando, você precisa entender de gente se você quer ser um bom líder. E eu falei, era isso que eu não queria. Lá no começo da minha carreira, eu não queria isso. Eu falei, eu quero trabalhar com o computador, porque computador você manda ele fazer alguma coisa e ele faz. É só você não errar que ele não vai errar. Mas aí eu estava aqui, liderando 3 pessoas, uma jornada conturbada. Foi interessante, porque eu falo que aqui foi a minha primeira experiência oficial. Mas antes disso, eu era especialista em e-procurement, que eu cuidava de um sistema específico da empresa. Tinha acabado de entrar no time, mas eu acabei sendo considerado pelo gestor na época como um ponto de referência para ele, porque eu acabei tendo que entender do processo como um todo. E nas primeiras férias que ele teve, eu estava no time, eu não tinha ninguém embaixo de mim, mas ele saiu e me deixou no lugar dele. Falou, você vai cuidar do time nas minhas férias. Deu tudo errado, porque as pessoas, eu não gostava de gente, as pessoas olhavam para mim como, o cara acabou de chegar, o que é que ele sabe desse processo como um todo de logística, ele vai querer mandar em todo mundo. Eu era jovem, petulante também, falei, beleza, isso aqui vai ser fácil. Bom, deu tudo errado, e aí depois disso, minha chefe na época falou, vamos começar aqui com 3 recursos para você aprender a lidar com gente. Bom, durou pouco isso, porque logo depois eu decidi sair da organização para poder montar a minha própria empresa e falar, putz, legal, vamos lá, vamos bombar, né? Vou criar uma startup, vou fazer ela crescer junto aqui com um fundo de investimento e tal, vender, vou ficar rico, e obviamente não deu nada certo aqui também. Aqui foi uma experiência muito intensa, porque eu era o mais novo de todos os sócios, o menos experiente de todos os sócios, mas eu tinha muita responsabilidade porque eu fiquei com toda a parte administrativa. Então, eu controlava toda a parte de finanças, eu controlava toda a parte organizacional ali. Basicamente, eu fazia essa gestão. Então, quando a gente estava no começo, tinha aquela coisa, tinha dinheiro ainda do investidor, a gente estava caminhando, não tinha muita preocupação com a receita, era preocupação de fazer mais o lançamento da empresa e tal. Tava tudo lindo e maravilhoso, mas depois de um tempo, aí eu tive que fazer uma liderança indireta aqui. Então era eu o portador das más notícias. Então eu tinha que chegar para os outros sócios e dizer, olha só, esse mês a gente não tem distribuição de prolabore, ou distribuição a gente fazia uma distribuição meio prolabore, meio divisão de lucros, mas não tinha muito lucro, né? Era o capital investido. Então, eu falava, ó, esse mês a gente não vai ter. E foi ali que eu comecei a encontrar os meus primeiros desafios com as pessoas, porque eu tinha 23 anos, para mim era tranquilo, eu tinha uma vida leve, não tinha nenhum peso para carregar, era só eu cuidando de mim, então, se não tinha o salário naqueles 15 dias, não tinha nos 30 dias, era só me programar e ok. Mas aqui eu tinha que falar com um pai de família que tinha apostado tudo e ido para uma startup que ia crescer, várias coisas que tinham sido acordadas e que não deram certo. Então, aqui foi aonde eu comecei a ganhar um pouco de experiência em lidar com situações difíceis, ter conversas difíceis e, obviamente, ter um pouco mais de empatia na hora
de transmitir algumas notícias e levar as pessoas a continuarem produzindo, mesmo num ambiente onde elas tinham quase que nenhum incentivo para continuar produzindo. Bom, não teve outro fim senão o fim da empresa, e aí eu tive um intervalo muito curto, fiquei praticamente 2 semanas aqui em casa, e aí eles estavam fazendo aquele plano de reestruturação da empresa e eu fui convidado a voltar para minha primeira gerência na empresa que eu estava anteriormente como gerente de logística. E aqui era para liderar aquele time que eu já tinha discutido antes. Então, os caras me chamaram e falaram assim, não, vem. Aí eu voltei. Aqui eu já estava liderando 10 pessoas. E aqui foi, acho que, um dos momentos mais difíceis. Foi um dos momentos que eu, de fato, falei, nossa, agora eu tenho que restaurar uma confiança, eu tenho que reequilibrar esse time, eu tenho que reconquistar o respeito das pessoas. E aqui nunca foi do aspecto técnico, era do aspecto emocional, era do aspecto de liderança propriamente dito. Eu vou seguir esse cara porque eles não viam muito sentido. E aqui foi onde eu falei, ó, então eu preciso começar a me capacitar para ser líder. E foi aqui que eu fui atrás de livros, foi aqui que eu comecei a fazer curso, foi aqui que eu comecei a entender que eu preciso, que não tinha mais outro caminho para mim e que no fundo eu gostava disso. E, no fundo era um caminho que eu queria perseguir. E aí eu tive que me livrar daquela pretensão de eu só quero falar com o computador e, bom, preciso começar a entender de gente. Como é que você entende de gente? É estudando gente, observando gente, se sensibilizando com as pessoas, né? E foi aqui que eu comecei a minha jornada. Então, eu participei dessa fase aqui de reestruturação da empresa e aí no início de 2017 eu tive a minha primeira gerência sênior. Aqui eu já estava com eu tinha saído aqui de 10 pessoas nesse início, em 2016, 2017 eu já estava com 40 pessoas e quando eu vim para essa gerência sênior, eu acabei assumindo um time de 150 pessoas, mais ou menos. Quando eu fui para a diretoria logo em seguida, aqui eu não tive uma mudança muito grande de escopo, eu tive uma mudança muito mais de posicionamento dentro da organização. Aí eu fui para a diretoria, aqui eu já estava com 350 pessoas, quase 400 pessoas dentro da equipe. Então, era algo que ou eu aprendia a lidar com gente, porque senão eu teria perdido uma série de pessoas dentro do meu time. E aqui tem um outro desafio, que é até essa primeira gerência, até esse meio aqui, 2016, 2017, é um tipo de desafio, que é liderar pessoas que cumprem tarefas. E isso é completamente diferente do que você liderar pessoas que lideram pessoas que lideram pessoas que lideram tarefas. Isso aqui muda o jogo completamente. E aqui, de novo, o único jeito de você acompanhar essa mudança, para mim, foi indo atrás de mais capacitação, entendendo o que a organização queria de mim, entendendo o que as pessoas precisavam de mim naquele momento. E aí eu fiquei aqui até o final de 2021, onde eu fiz a mudança para Office Total também aqui, hoje num time de 300, entre 300 e 350 pessoas é o meu time hoje dentro da Office Total. Mas isso aqui é só para contar que, às vezes, a gente chega aqui, né, vai contar alguma história e todo mundo só conta a parte bonita, mas, na verdade, tem um monte de erros que são cometidos, principalmente no começo. A gente faz um monte de erro aqui ainda, mas porque é menos perceptível. Mas no começo dá para se errar muito e ainda assim você vai acertando e vai chegando no caminho que você escolheu para você. E aqui, essa é uma pergunta que eu faço para as pessoas e eu vou contar para vocês aqui um pouquinho depois do porquê, mas eu queria já abrir para ouvir de vocês um pouco. Por que vocês acham que a gente é promovido a líder? Ou por que a gente promove alguém a líder? Oi, Roberto. Tudo bem? É a Kênia que está falando. Bom, eu acho que é porque você não consegue dar conta de toda a informação, né? Então, você começa a centralizar alguns assuntos, né? Para que esse assunto não dependa tanto de você, que você consiga
escoar a informação, né? Não fique a coisa parada totalmente dependendo de você, né? Então, você precisa de líderes de confiança para que você consiga fazer toda essa gestão, né? De assuntos diversos. Imagino que seja por isso. E como é que você escolhe essa pessoa? Eu entendi que esse é o motivo pelo qual você, líder, promove alguém para te ajudar. Mas a minha pergunta é, se eu fui promovido, por que será que eu fui promovido? Por que aquela pessoa foi escolhida por você? Eu vejo que é porque essa pessoa toma a iniciativa, ela se destaca de alguma forma, tanto tecnicamente, às vezes é até um erro, né? Porque ela é técnica, porém não tem a gestão da pessoa. Muitas vezes não, muitas vezes é até o contrário. Ela tem uma liderança com pessoas e nem sabe muito da tecnicamente, o que eu acredito até que às vezes é até melhor. A situação até melhor, né? Enfim, acaba sendo um pouco natural esse destaque, né? E eu concordo, Kenny. Eu acho que aqui a gente tem características diferentes, né? E essa parte da técnica que você falou, que você, inclusive, às vezes acha que é ruim, né? A gente promover aquela pessoa só porque ela é melhor tecnicamente que os pares. Você pode perder um excelente técnico e ganhar um péssimo gestor. Então, isso normalmente, o mais comum que eu já vi isso acontecer foi na área de vendas. Você tem vendedores excelentes que quando você promove o cara, você perdeu um ótimo vendedor, ganhou um péssimo gestor, e aí o cara acaba saindo da empresa porque ele não se encontra mais. E eu acho muito que uma das razões pelas quais você é promovido a líder, e eu coloquei a foto aqui do povo, é porque eu sempre explico, quando eu explico isso, eu estou dando treinamento de liderança na empresa, eu falo assim, imagina que, cara, quando a gente promove, é porque a empresa queria um pouquinho mais de você em todas as pessoas do seu time. Seja qual for aquela característica em questão. Pode ser uma capacidade de lidar com pessoas, pode ser empatia com o cliente, pode ser até um atributo técnico, se for o caso. Mas é como se a empresa quisesse te multiplicar. É aquilo que você falou lá no começo. Então, eu promovo alguém para a liderança para me ajudar e eu conseguir focar algumas demandas. E o que eu quero dessa pessoa? Eu quero que ela seja exemplo. Então, eu quero que ela seja capaz de replicar aquilo que ela já faz no dia a dia e ela consiga tocar aquelas pessoas. Porque senão, ela vira um chefe. Ela vira basicamente um centralizador de tarefas, um roteador de tarefas. E não é isso que a gente quer. A gente quer pessoas que gerem impacto, a gente quer pessoas que inspirem as outras pessoas. Então, eu sempre faço essa questão do polvo, que tem lá, o polvo tem vários bracinhos, né? Então, vários tentáculos. E a ideia é, quantos tentáculos você gera mais pelo fato de você promover alguém que faz sentido para sua organização? Alguém que, de fato, tem os valores que você gostaria de ter. E você, quando é promovido à liderança, como é que você enxerga o que é que você tem que a empresa quer mais? O que a empresa quer de você? Ela quer que você multiplique, ela não quer só que você assuma aquela posição e fale, ah, legal, agora eu estou na posição aqui, eu vou fazer só as minhas funções. Não. Líderes desenvolvem, líderes impactam, líderes perguntam, líderes mudam. Eu acho que esse é o princípio aqui para mim. Eu falo que é o princípio do povo, da liderança. Você tem que conseguir tocar mais gente pelo fato de ser líder. Então você acaba ganhando uma responsabilidade. Você ganha o privilégio de estar numa posição de destaque e poder tocar mais as pessoas e fazer com que as pessoas, de fato, enxerguem qual é o caminho para a liderança, ou qual é o caminho do sucesso, ou o que é esperado. Que você consiga replicar aquilo que você, de fato, consegue trazer no seu dia a dia e fazer isso ser tangível para as pessoas. E aqui, juro que esse é meu último slide, e aí a gente já vai para as perguntas para ficar mais legal. É uma pergunta que eu também sempre coloco. É, como é que a gente evolui como líder? Essa é uma pergunta que eu nem sei se tem uma resposta certa. Assim. Eu tenho um jeito de pensar nela, que eu penso
não vou dizer todo dia, porque tem dia que não dá para pensar em nada, né? Tem dia que a gente só tá lá cheio de coisa para fazer, mas eu penso nela constantemente. Como é que você faz para evoluir como líder? E aqui você tem duas dificuldades. A primeira delas é definir o que é liderança de fato. E eu acho que não existe uma liderança, um conceito único de liderança. Eu acho que você precisa escolher o que é liderança para você. Eu acho que você precisa modelar o que é liderança na sua perspectiva, o que você entende como liderança. Tem aí milhares de definições, milhares de conceitos, tem diferentes formas de ver. A maneira como eu vejo, eu, é a que eu mais gosto de usar, que é uma pergunta, não é nem uma definição, mas quando eu penso em liderança, eu penso que diferentes perguntas são feitas porque você está na sala. Resumindo, como é que você muda o jogo? Só de estar lá. Como é que você enriquece a sua capacidade de liderança que só porque você está no ambiente, as pessoas já mudam o comportamento delas, elas já mudam os assuntos que elas vão discutir, você já enriquece aquele ambiente só porque você está lá. Sabe quando você está numa reunião, ou acho que já aconteceu com vocês estão ali numa reunião e está acontecendo um tipo de discussão, entra uma pessoa e aquela discussão muda, praticamente as pessoas enriquecem aquela conversa, elas fazem outras perguntas diferentes só porque aquela pessoa entrou na sala. E ela não falou nada. Mas a pessoa entrou e a presença dela faz com que você tenha um enriquecimento naquele ambiente. Então, quando eu penso em liderança, eu penso um pouco disso. Como é que a gente faz para evoluir? Na minha cabeça, primeiro a gente precisa definir o que é liderança e o que a gente quer enquanto líder. E entender como é que você vai confiar mais em você enquanto líder e que tipo de líder você parece ser para as pessoas que você lidera. É um exercício de evolução constante aqui. E para mim, não existe um caminho onde você evolui como líder se você não passar por todas as fases da inteligência emocional. E aqui, pelas 5 fases da inteligência emocional, que é a autopercepção, a autorregulação, automotivação, empatia e relacionamentos profundos. Por quê? Porque se você não se auto-perceber, você não consegue dar respostas. Você vai dar sempre reações para o seu time, vai dar sempre reações para os seus pares, vai dar sempre reação para o ambiente onde você está. Se você não tiver condição de se autorregular, você vai entender que você está fora de si, mas você vai continuar cometendo os mesmos erros. Se você não tiver condições de se automotivar, ou seja, de mudar o seu estado emocional, como é que você... Ser líder é um privilégio, mas ele é um pouco doído também. Porque nem todo dia você está bem. E aí eu não quer dizer que você não pode demonstrar para as pessoas que você não está bem, mas a questão é qual é o impacto que isso tem nas pessoas. Você pode ser vulnerável, não é uma fraqueza mostrar os seus sentimentos, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é qual que é o teu papel enquanto líder, você carrega uma responsabilidade. Você não pode simplesmente falar, putz, hoje eu não vou. Hoje eu vou ficar de cara fechada o dia inteiro. Pô, não pode, as pessoas vão olhar para você e vão falar, cara, o que está acontecendo? Vai ser todo mundo demitido. Ou não, o chefe tá bravo hoje. Tipo, querendo ou não, é uma posição de destaque, é pro bem e pro mal, tá lá. Então, se você não conseguir se automotivar e mudar o seu estado emocional, você tem um problema ali, de influência nas pessoas. Por último, empatia. E aqui, empatia eu falo que a gente sofre da disseminação da empatia rasa. Todo mundo tem uma capacidade profunda de ter empatia rasa, que é você olha e fala assim, não, eu sei como você está se sentindo. Cara, você não sabe como o outro está se sentindo. Você provavelmente não conhece aquela pessoa profundamente. Você não sabe quais são os objetivos, você não sabe qual é a história. Dificilmente você teve condições de fazer esse aprofundamento de relação com todos os seus liderados, ou até com todas as pessoas que você interage. Então, aqui é ser empático de verdade. É ser empático até sem julgamento inicialmente, para você poder acolher o que tem na outra parte, para depois você começar a poder articular e poder realizar a sua influência da perspectiva de liderança. E por último é fazer relacionamentos profundos. E aqui
O que é relacionamentos profundos? É menos politicagem e mais eficiência de relacionamento. É você, de fato, entender que você precisa gerar valor e você precisa se importar de verdade com as pessoas para que elas se importem com você. Então, na minha cabeça, liderança também é um pouco de... Se o seu time não entender que ele é prioridade para você, você nunca vai ser prioridade para o seu time. E se você for prioridade para o seu time sem essa troca, você está, de fato, exercendo poder absoluto que vai se romper em algum momento. É medo. Ali eu só faço porque você é meu chefe. E a última coisa que um líder quer é que alguém faça porque você é o chefe dele. Ele tem que fazer por você, não porque você está mandando. É por você. E aí você só consegue isso a hora que você tem essa troca propriamente dita. A hora que você começa a gerar valor, a hora que você gera prioridade. Então, para mim, a evolução como líder, ela tem ponto base, você entender o que é que você vai perseguir enquanto líder, quem que você está modulando, e depois você ter um aprofundamento da sua inteligência emocional para que você consiga passar por todas essas fases e continuar gerando valor no seu time. E falei, chegou ao final da minha apresentação, então agora a gente pode fazer perguntas. Aqui, eu já deixei o meu QR Code do meu LinkedIn, então quem quiser se conectar, quem quiser continuar a conversa depois, quem quiser mandar mensagem, fica super à vontade. Aqui acho que faz parte a gente se conectar também e enriquecendo essa cultura pela liderança como um todo. Tá bom? Vou parar aqui de compartilhar e a gente conversa. Parei? Bom, vamos lá. Quem tem dúvida? Quem quer falar? Eu acho que eu vou começar, Roberto. Vai lá. Enfim, fiquei com uma dúvida aqui. Uma vez líder, a coisa da empatia é fundamental, né? E você, como você tem empatia, né? Quando você está passando por uma situação, né, familiar muito pessoal, como você entrar ali, de alguma forma, dizer que você quer ajudar, sem você conhecer o real problema? Sem parecer muito invasivo, o que eu quero dizer, sabe? Porque, enfim, né, nem sempre você vai ter liberdade, a pessoa vai te contar o que está acontecendo. Como que você lida com isso? Tamara, isso de fato é uma situação complicada, porque a gente não pode chegar lá e falar, eu sei. Eu sei que você está com um problema lá em casa, porque aconteceu isso aqui, ó, todo mundo falou, já vieram me contar, eu tô sabendo. Então, e aqui eu acho que é o ponto onde você nunca deve esperar um momento como esse acontecer para você aprofundar o relacionamento com o seu time. Porque se você esperar esse momento, você vai ficar com as mãos atadas, porque dificilmente esse é um bom momento para você entender e você ganhar confiança e você ganhar o respeito dessa pessoa do seu time. Mas, de qualquer maneira, o que eu sempre tento fazer? O primeiro ponto é ser 100% transparente com o intuito da conversa. Falar, ó, eu estou aqui conversando porque eu quero te ajudar. Eu não sei o que está acontecendo. O meu intuito aqui é simplesmente poder entender, porque eu sei que a sua performance diminuiu e eu sei que isso não é normalmente algo que acontece com você, porque a gente já trabalha um tempo junto e eu queria entender se existe alguma coisa que eu posso fazer para poder te ajudar. Se existe alguma coisa que, se é uma questão da organização, se é uma questão da função, se é uma questão de volume. E aí eu sempre tento rotular nas coisas que menos doem. Quais são as coisas que menos doem numa situação dessa? É o trabalho. Então eu sempre tento rotular. Parece que você está sobrecarregado. Olha, parece que você tem uma questão aqui, parece que tem um volume maior. É isso que está acontecendo? Por quê? Porque neste caminho a pessoa começa a entender que você não está ali para poder apontar o dedo para ela e dizer, pô, você está aqui ferrando o meu processo, mas Julgando, né? e você começa a dar alternativas para a pessoa dizer, olha, não, não é isso. Ou ela vai te dizer, não, não é isso, eu estou com um problema particular e tudo bem. E aí se ela já falar, eu estou com um problema particular e tudo bem, eu não insistiria.
Porque se ela fosse descontar, ela descontaria. Sim. Ela não ia usar a barreira do particular. Ou ela vai dizer, não, eu estou aqui, aconteceu, foi pontual, e aí sempre se colocar à disposição. Falar, ó, tudo bem, eu entendi, estou aqui, não é para, estou aqui para poder te ajudar, se você precisar de alguma coisa, se eu puder fazer alguma coisa para melhorar. Então, essa é uma das coisas que eu também acho que é fundamental da perspectiva de liderança. Tem até um livro que fala sobre isso, que é o Question Behind the Question. Esse é um livro curtinho, pequenininho, e ele fala muito sobre autorresponsabilidade e como é que você gera, através da autorresponsabilidade, você gera impacto no outro. E ele tem uma regra de perguntinha lá que é: você sempre deveria começar as perguntas com o que, o como, você sempre tem que usar o eu no meio do caminho e você sempre tem que usar um verbo. Então, que gere ação. E aí a pergunta é: como eu posso te ajudar? Ou o que eu posso fazer para melhorar o seu dia a dia? Você sempre traz a responsabilidade para você, porque você tira um pouco do peso da conversa, você se coloca à disposição e você, obviamente, mostra genuinamente que você está se importando com aquela situação pro bem da pessoa, e não só, porque você teve um problema aqui, meu faturamento caiu por conta disso. Beleza, faturamento é importante, mas as pessoas, elas têm que ser muito importantes para você também, porque senão você nunca vai extrair o máximo delas, nunca vai conseguir fazer ela se desenvolver a ponto de fazer diferença na organização. Então, voltando para sua pergunta, eu iria nesse caminho aqui, de colocar à disposição e demonstrar genuinamente qual que é o meu ponto ali, principalmente se eu já souber de antemão. Obrigada. O livro é Question Behind the Question? Question behind the question. Obrigada. Quem mais? Ninguém mais? Não, Eu eu vou fazer tenho... um. Pode falar, Pode. Stephanie, depois eu falo. Ah, tá bom. Não, só aproveitando a pergunta da Tamara, tudo bem, Roberto? Meu nome é Tudo bem? Stephanie. Eu tô com um problema de empatia, só que é quase o contrário da pergunta da Tamara. O que que acontece? Na minha empresa, todos os funcionários, os vendedores, né, trabalham na Ambev. Eles são contratados para trabalhar de moto. E eu tô com um funcionário que ele colocou um atestado que ele machucou o cóccix e ele não pode mais trabalhar de moto. Aí eu tirei um outro funcionário, trabalha de carro, para dar o carro para essa pessoa, porque ele tem um atestado, né? E aí a gente tem um grupo de academia que fica estimulando todo dia, né? E todo dia a pessoa tá lá jogando futebol e no CrossFit. Aí é o problema da empatia aqui. E aí, o que que a gente faz? Assim, é uma situação super dura, porque juridicamente eu não posso fazer nada, porque a pessoa tem um atestado de um médico atestando que ele não pode andar de moto, porque dá um balanço, né, da moto. Mas a pessoa pode fazer CrossFit, pode jogar futebol, pode fazer tudo. Nossa, crossfit, não é nem uma hidroginástica, né? Não, Não, é CrossFit, gente. Então, assim, Ainda fosse mais uma para trazer... caminhadinha, né? Se ainda fosse uma Exato. caminhadinha, né? Jesus. Queria escutar a tua opinião, assim, para ver o que que a gente faz, porque eu tô há 6 meses já, tá? Com esse caso. E, assim, ele faz 3 meses e renova por mais 3, sabe? Então, ele pode continuar trabalhando, porque é um trabalho compatível, mas não com veículo, né? Stephanie, esse é um problema que não é nem com ele, é com os outros, né? Eu acho que o problema aqui é justamente no quanto isso interfere em quem faz certo. Eu falo que a gente tem essas situações ao longo da vida aqui, a pior maneira de você conseguir, não, acho que a melhor maneira de você desestimular alguém é não fazendo nada com quem faz errado. E aí você acaba perdendo o bom. Isso acontece. Então, assim, precisaria estudar quais são as vias jurídicas e de maior proteção para esse caso. Então, por exemplo, que não coloque a empresa em risco, mas certamente, por exemplo, esse não é um funcionário e esse é um cara que, assim, na minha opinião, ele poderia ser, cara, o melhor do time, tá? Ele é o melhor, poderia ser o melhor cara do time, o melhor performance. Mas eu buscaria um jeito de ou colocá-lo numa geladeira, dar uma esfriada no cara, deixar ele entender que ele, cara, tá ali. Eu construiria essa demissão dele via performance, e em momento nenhum, obviamente,
ia expor o fato do tipo, ó, cara, porque você trouxe atestado, cara, ele sabe o que ele está fazendo. Você não precisa explicar para ele que ele está errado, porque ele sabe que ele está errado. Mas eu buscaria meios com o RH de me proteger e proteger a organização, mas certamente esse é eu me empenharia para poder desligar esse cara, porque o impacto que ele tem em quem fica, e isso é uma questão de credibilidade, porque das duas, uma, assim, ou você tem que explicar muito bem para o time que você não tem como fazer isso, mas também é um risco, porque se alguém do time é muito próximo a ele, você acaba expondo você mesmo e aí você perde credibilidade, ou você dá um jeito de fato executar essa mudança e penalizar essa atitude, porque senão você começa a abrir portas para que outros façam isso. Obviamente que nem todo mundo tem os mesmos princípios e valores, mas é algo que, levantando em si os requisitos, o cara sabe disso. Eu tô assumindo aqui que ele não vai mudar a perspectiva dele, porque ele está usando um mecanismo muito sensível. Principalmente quando a gente fala de legislação trabalhista brasileira, este é um mecanismo muito sensível que, se você questionar ele, se você trouxer isso para um questionamento, você pode incorrer em dar munição para sofrer um processo de assédio, um processo trabalhista, seja lá qual for. E eu estudaria meios de realizar o desligamento dele, mas, obviamente, conversaria com o advogado da empresa, com o RH da empresa, justamente porque eu acho que não é o cara que você quer, não é o tipo de valor que você quer. Se ele faz isso, o que mais ele pode fazer? Né? Acho que esse é o ponto. E eu acho que tu falou uma coisa muito certa, né? O que tá gerando para os outros funcionários. Então, assim, tá gerando um ruído dentro da equipe muito grande. E a gente acaba ficando de mãos atadas, entendeu? Então, ele pode se machucar, eu também posso. Todo mundo quer andar de carro, ninguém quer andar de moto na chuva, né? Então é Exatamente. isso. Mas obrigada pela tua opinião. Imagina. Eu tenho uma pergunta também, pode ser? Pode? Outra, né? Eu queria colocar aquela situação em que você dá muita atenção, sabe? Porque tem umas pessoas, né, que querem te fazer psicóloga, né, da coisa, né, às vezes. Então, isso tem um outro lado também, porque tem hora que você quer cortar um pouco da conversa, né? Mas, ao mesmo tempo, você precisa dar atenção. Então, eu acho tão difícil, às vezes, isso, porque eu gosto de conversar e tal, mas a pessoa precisa também ter um simancol ali, né? Qual que é até quanto você se envolve, até o quanto você tem que se aprofundar nas coisas pessoais, né? Da pessoa mesmo, assim. Uhum. Então, eu acho isso, às vezes, bastante complicado, né? Né? Como é que você trata esse limite da coisa, sem ser grosseiro? Eu acho muito complicado. Eu ouço, tá? Mas tem hora que eu falo assim, meu senhor, Estou perdendo meia hora aqui. não dá, eu não tenho esse tempo, entendeu? Então, porque, assim, a gente tem, como gestor, dar atenção, mas a gente também não pode deixar a peteca cair, né, das obrigações que a gente tem que fazer. Então, eu queria ouvir um pouco, se você já passou, né, por essas experiências, e como é que é isso para você? Sim, já me senti nessa situação aí de, putz, tem coisa que você nem quer ouvir, você acaba ouvindo, aí você fala, pô, como é que eu vou lidar com essa informação? Cara, o que eu falo? Porque aí você está dando opinião de confidente, a opinião de líder, a opinião profissional, a opinião pessoal, vira uma confusão, né? Primeiro, assim, eu acho, tá? E eu acredito realmente que você pode desenvolver amizades no ambiente de trabalho. E eu não sou, e para mim não existe aquela barreira de, você não pode ser amigo do seu time. Não, você pode, na minha cabeça você pode, desde que você estruture muito bem essas barreiras dentro do trabalho. Então, assim, isso é muito da sua postura de dizer quais são os limites e deixar claro para todo mundo que ninguém vai ter benefício de ter uma amizade com você. Então, esse é um disclaimer para te dar a resposta que eu vou te dar. Como é que a gente sai de uma situação onde a pessoa consome muito nosso tempo, ou onde os assuntos tratados talvez não sejam tão profissionais, e a gente não queira parecer, sei lá, grosseiro, ou, né, falar, pô, você me ouviu até agora você não quer mais me ouvir. Acontece, mas eu acho que
as pessoas têm que entender que dentro da organização você tem algumas conversas que você vai ter com o seu líder. O jeito que eu saio disso é dando estrutura para a conversa. O que eu quero dizer com isso? Então, bom, a gente vai ter uma reunião semanal. A gente vai ter uma reunião semanal. Beleza, o que a gente vai tratar nessa reunião semanal? Bom, a gente vai falar de 4 tópicos. Primeiro a gente vai falar da sua performance, a gente vai falar do seu relacionamento com seus pares, a gente vai falar do seu feedback para mim, e por último a gente vai falar de alguma coisa que esteja te incomodando dentro da organização. Então você constrói uma estrutura para a conversa, e aí você dá um caráter para aquela conversa de, mas aconteceu isso, então, ó, preciso matar esse assunto aqui com você, porque isso aqui tá dentro da estrutura que a gente combinou, porque eu tô querendo te ajudar a se desenvolver e tudo mais. Então, eu não negaria o assunto, mas eu criaria uma estrutura de conversa para redirecionar para sempre para o tema que eu quero tratar. Então, fulano tá lá falando com você de que aconteceu no final de semana, que a mãe, não sei o que lá, aconteceu. Eu falo assim, olha, deixa eu falar uma coisa. Eu até entendo, eu queria saber se tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar, que vai te ajudar a performar melhor, se isso está te atrapalhando de alguma maneira, sim ou não. Mas a maneira de fugir dessas conversas que tomam muito tempo para mim é sempre criando uma estrutura. Vamos tomar um café? Vamos. Olha só, então deixa eu aproveitar que a gente vai toma a iniciativa. Fala assim, deixa eu aproveitar que a gente vai tomar um café rapidinho, deixa eu checar com você esse e esse ponto. E aí a pessoa vai começar a falar, não, então, eu queria voltar para esse ponto aqui, queria te falar alguma informação que eu recebi, te dar um feedback, então acabar criando uma estrutura que seja voltada e focada para aquele ou desenvolvimento da pessoa, ou passar um feedback para a pessoa, ou fazer uma checagem de performance. Então, esse é o caminho que eu seguiria para poder fazer essa saída desse papo, talvez ali não muito produtivo e mais carência, né? Aquela questão de, putz, você está dando atenção, quer compartilhar com você. Então, criar estruturas para as conversas pode ajudar nisso. Pelo menos é o que eu tento fazer quando eu vejo que tem um recurso especificamente que às vezes são pessoas específicas, né? Um é outro, e aí criar uma estrutura ajuda. Entendi. É verdade mesmo, né? Às vezes a pessoa quer contar a vida lá dela, e como é que... Às vezes é difícil, né? Sair da situação, né? Sair da É, situação. entendi. Mas Tá eu bom. criaria uma estrutura ali de, preciso focar, né? Preciso ter uma reunião com você para falar de performance, e preciso ter uma reunião com você para falar disso, e aí vai puxando esses temas no meio da conversa. Ok, obrigada, Roberto. Imagina. Roberto, boa noite. Meu nome é Fernanda, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo ótimo. Roberto, eu queria que você contasse um pouquinho, né, com essa mudança de cenário que nós tivemos aí nos últimos anos devido à pandemia, o que você mudou na sua vida, né, quanto líder, em relação aos seus liderados, porque eu acho que, assim, depois desse momento, as pessoas mudaram, né? Os líderes também tiveram que mudar. Eu queria ouvir um pouquinho do seu desafio, de como você, o que você aprendeu, o que você mudou, como você se adaptou. Tá bom? Essa é uma pergunta bem ligada com a nossa realidade, né? Então, eu vou contar um pouco de como foi a minha transição na primeira onda de pandemia que a gente teve, porque eu acho que foi ali um dos grandes toques de gestão. Eu sempre fui o tipo de líder né, vou andar pelo corredor. Cara, porque para mim era o jeito de perceber o time. Então, se, ah, podia ver lá, a gente tinha na estrutura do escritório as mesas de gerente. Você dificilmente ia me encontrar na mesa de gerente. Eu normalmente estava sentado no meio do pessoal, porque para mim ouvir as pessoas e estar no meio delas fazia muita diferença para minha capacidade de liderança. Então, sentir os atritos do time, sentir as coisas que estavam funcionando bem e as coisas que não estavam dentro das relações, me ajudava a liderar o time. Então, na hora que a gente foi para o remoto, isso gerou um impacto muito grande, né, na minha capacidade de liderar. E aí foi uma das coisas que eu até li um livro nesse meio do caminho,
E aí, porque primeiro momento, quando você vai para o remoto, você tem a preocupação inicial as pessoas vão continuar trabalhando, as pessoas vão continuar performando. E aí gera-se uma necessidade extrema por controle. Eu quero ver. Eu quero saber a performance. Eu quero isso, eu quero aquilo. E aí passa-se 2, 3 meses, você começa a perceber que as pessoas performam mais e não menos. E aí você depois começa a perceber que as pessoas estão com menos qualidade de vida e não mais qualidade de vida porque elas estão trabalhando insanamente. E aí entra um pouco deste livro que chama Humanidade, que putz, eu sempre parti do princípio de que o ser humano ele é bom e o ambiente não, que o ser humano é ruim, né, por natureza. Sempre, o ser humano é ruim por natureza. Ele vai ser corrompido e vai corromper. Aí eu li esse livro, falei, cara, porra, mudou completamente a minha percepção. Falei, não, as pessoas elas são boas por natureza. Se você der as condições para as pessoas, principalmente em condições extremas, as pessoas tendem a se comportar de maneira boa. É que isso não vem, mas as pessoas tendem a se comportar de maneira boa, principalmente no caos quando está todo mundo no mesmo patamar. E aí eu comecei a falar, putz, e se eu começar a dar um outro olhar para o meu time? E eu acredito muito nisso, que você transforma aquilo que você vê diante daquilo que você está querendo ver, né? Eu acho que isso faz com que as suas ações acabem gerando, indo para uma realidade mais aderente com o que você acredita. E aí eu comecei a tirar um pé um pouco do controle e aumentar a minha preocupação com as pessoas, como elas estavam se sentindo. Então, qual que foi a questão? Em vez de eu ligar para a pessoa para perguntar o que ela estava fazendo, eu ligava para perguntar para a pessoa como ela estava. Não, como é que você está? E aí você começa a gerar uma conexão mais próxima. Isso não precisa estar fisicamente ligado. E aí você faz ali, putz, como é que eu lidei com isso? Eu fiz um happy hour virtual. Fiz, legal, era um negócio. Mas todo dia de manhã eu passava ali, 5 minutos, 10 minutos, ligando para ligando, tá precisando de alguma coisa, posso te ajudar de alguma maneira, principalmente porque a gente estava numa época ali de Covid que a gente não sabia o que ia acontecer. Ainda era tudo muito desconhecido no início. Então, essa conexão de se importar de fato com as pessoas fez com que elas se sentissem mais ouvidas, mais acolhidas, e isso acabou gerando uma performance maior para aquilo que estava acontecendo e putz, falando para as pessoas, desliga, eu vi que você ficou até mais tarde ontem. Então, o que mudou para mim foi até uma mudança que excedeu ali os limites do trabalho, que cara, você precisa acreditar que as pessoas são boas e você precisa confiar naquilo que você está fazendo enquanto propósito, né? Enquanto relações humanas, você precisa acreditar que as pessoas são boas e transferir isso para o seu ambiente de trabalho e cuidar das pessoas, né? E eu falei para vocês, enquanto o seu time não perceber que eles são sua prioridade, você jamais vai ser prioridade deles. Então, foi isso que eu fui fortalecendo nesse ambiente mais remoto e mais amplo, né? Porque antes era muito mais fácil para mim, eu andava no escritório. E aí, depois disso, praticamente meu time é remoto. Então, eu tenho um gerente que está comigo uma semana, um dia da semana, o outro está no Rio de Janeiro, o outro está viajando. Então, para mim, hoje, já virou uma prática natural de fazer um cheque muito mais de validação de como a pessoa está e aprofundar os relacionamentos, entender quais são as dores das pessoas, fazer conversas, às vezes até um pouco mais profunda do ponto de vista de carreira, evolução, desejos dessa pessoa, ser um pouco mais coach também, falar, olha, qual que é o seu objetivo, como é que eu te desenvolvo, e criar esses laços que não necessariamente são físicos, eles são muito mais laços intelectuais, sentimentais, são aquelas coisas que você acaba gerando da perspectiva de confiança e você conseguir demonstrar para a pessoa interesse genuíno na carreira dela e no que ela quer. Então, para mim, acho que a grande mudança foi sair de um ambiente onde eu fazia uma gestão quase que sensitiva para fazer uma gestão mais ativa de, putz, eu preciso me conectar e preciso achar outros meios de fazer isso acontecer, e aí isso mostrando genuíno interesse, isso mostrando que as pessoas são prioridade para mim, isso funcionou muito bem para mim, e é uma das coisas que eu faço até hoje. Então, putz, eu mantenho as conexões sempre muito aquecidas com as pessoas do meu time,
não só para falar de prioridade de trabalho, mas também para poder ajudá-los a se desenvolver. Então, putz, eu vi esse livro aqui, lembrei de você, ó, vi esse vídeo aqui, putz, vamos criando essas questões de reciprocidade. Isso me ajudou muito no mundo virtual. Perfeito. Eu acho que conecta bastante com essa questão que a Kênia nos trouxe, né? As pessoas, quando a gente está no escritório, eu sinto muito isso. Você está ali no dia a dia, você percebe a pessoa, até a forma, o jeito, como ela está. Quando você está no virtual, às vezes você não percebe, você conecta e você não sabe o que estava se passando na casa das pessoas. Hoje acho que o cenário já mudou, porque a escola voltou, o marido voltou, mas naquele momento a gente viveu dentro da casa das pessoas. Então, se a gente não tivesse esse momento mais empático, esse momento mais invasivo, porque a gente acabou invadindo de alguma forma, não tinha essa conexão, né? Então, muito legal. Obrigada. Imagina, obrigado você pela pergunta. Ô, Roberto, Oi. posso falar eu de novo aqui? Claro. Depois até queria dar um feedback para a turma, que eu fiquei de trazer eu fiz um bate-papo com o meu presidente da minha empresa, né? A minha empresa, na empresa que eu trabalho, né? Eu trabalho na Algar. Seu chefe ia adorar ouvir isso. Oi? Minha empresa. Seu chefe ia adorar ouvir isso. Minha empresa. Minha empresa, né? Pois é. Eu fiz um bate-papo, né, com ele sobre home office. E eu não tive chance ainda de contar para a turma, porque foi uma curiosidade durante a aula lá e tudo. Depois, se quiser, até depois estendo aqui e eu conto como é que foi esse bate-papo. Mas um dos pontos que ele falou comigo foi sobre esse negócio do presencial ou não, mas na questão da liderança, né? Na questão da liderança, porque eu falei assim, a gente fala muito entre nós ali, que somos funcionários e tal, que a gente não vê muito sentido em voltar, enfim, né? Aí ele me colocou uma perspectiva que eu achei muito interessante. Ele falou assim que uma das preocupações da volta é você formar liderança, que fica um pouco capenga a formação de novos líderes quando você tem essa coisa online. Tá, você contou da sua experiência, né, de chegar nas pessoas e tal. Então, se você tiver que promover alguém dessa turma, como é que você passa a escolher isso, né? Então, essa coisa do presencial, ele acha que é importante para você fazer esse monitoramento, né? Como é que você agora percebe a relação dessas pessoas para se tornarem novos líderes? É engraçado, porque ele enfatizou mais a liderança do que o próprio associado, assim, sabe? Com essa preocupação. Como você lida com isso? Então, não sei se você tem alguma experiência disso, né? Você contou da sua experiência ali disso, mas como é que é essa coisa para você perpetuar, né, a liderança aí? Eu acho que você tem um desafio muito grande, que ele é um desafio cultural. O que eu quero dizer com isso? Para mim é muito mais difícil você manter cultura quando você tem home office 100%, e você propagar a cultura para todo mundo. E aí acho que talvez seja essa a preocupação dele quando ele fala de liderança, que a liderança, ela representa para a organização não só a capacidade de liderar, mas de novo, volta o polvinho lá, que é a capacidade de continuar propagando a cultura daquela organização. E como é que você garante que aquela cultura está sendo propagada quando você está falando de um ambiente 100% remoto? Como é que você avalia isso? Como é que você avalia sem ver? E eu acho que isso precisa ser revisto também. Eu acho que é mais difícil fazer remoto, com certeza, porque você perde essa capacidade sensorial e essa observação ali até um pouco mais à distância. Mas eu acho que a preocupação é muito mais, para mim, no meu ponto de vista, ela é muito mais cultural, em como é que você mantém a cultura da empresa sendo praticada e continuar ali sendo propagada, do que, de fato, gerar novos líderes, se você tiver uma condição de
fazer treinamento, se você tiver condição de fazer um acompanhamento, por mais que seja remoto, e ouvir as pessoas que estão ali em contato com aquela outra pessoa que vai ser promovida a líder, que pode ser promovida a líder. Acho que tem outros mecanismos de você controlar essa percepção da liderança, que você pode utilizar e fazer pontos de contato dentro do time. Então, uma das coisas que eu também gosto de fazer eu sempre tenho pontos de checagem dentro dos times que são liderados por líderes diretos meus. Então, tem alguém que responde para um gerente que responde para mim, eu tento sempre manter pelo menos uma conexão direta no time dele, onde eu consigo validar, e não é uma validação de, me conta como está indo o seu chefe. Não, é uma validar. Como é que você está, como é que está a empresa, como é que está a sua função, para entender como é que aquele ambiente está sendo gerido. Mas eu acho que o aspecto cultural é um desafio ainda. A gente precisa trazer outras ferramentas e trabalhar em mais dinâmicas para a gente conseguir propagar a cultura. Mas liderança, eu acho que os outros aspectos, exceto da cultura, você ainda tem condições de fazer se você tiver uma condição de treinamento e uma condição de monitoramento que já é possível fazer ali com o remoto. Mas eu me preocuparia muito mais com a cultura propriamente dita. Principalmente para quando você está trazendo novas pessoas. Acho que não, então, né? Então, tá bom. Isso. Vou agradecer mais uma vez a atenção de todo mundo. Obrigado pelas perguntas, pela participação. De novo, me coloco à disposição se alguém quiser entrar em contato lá no LinkedIn. E foi um prazer aqui poder passar esse tempo com vocês falando desse assunto tão legal para mim. Tá bom? Obrigada a você, Roberto. Obrigada, Boa Roberto. noite. Foi Boa ótimo. noite. Obrigada mesmo. Roberto. Boa noite. Obrigada, Roberto. Tchau, boa noite. Tchau.